volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir sobre o seguinte: quando a doutora Ellen Van Bach foi procurar dados, para elaborar os quadros dela sobre as mortes nos períodos de vidas passadas durante a regressão, o que ela encontrou de interessante? Bom, e aí a gente continua na leitura que a gente parou do vídeo anterior, que diz o seguinte: a tabela 2, aquela que eu passei para vocês no outro dia, mostra que as cifras relativas aos tipos de morte variavam de acordo com os períodos de tempo. O maior número de mortes violentas ocorreu em 2 períodos, em 1000 a.C. e no século XX. Houve, aparentemente, inúmeras guerras menores em 1000 a.C., porque muitos dos meus sujeitos descreveram a própria morte em escaramuças de todo gênero. A forma comum de guerra nessa quadra não eram as batalhas entre exércitos fixos. Meus sujeitos contavam que estavam vivendo pacificamente numa aldeia quando eram atacados de improviso por um bandozinho de saqueadores. No século XX, a percentagem elevada de mortes violentas proveio de bombardeios. As incursões aéreas na Segunda Guerra Mundial parecem ter ceifado um número maior de vidas por asfixia do que por explosões propriamente ditas. Estes são fatos conhecidos a respeito de raids de bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial e constituem um desses pormenorizinhos a cujo respeito é pouco provável que os meus sujeitos viessem a fantasiar. Ao procurar dados para elaborar gráficos relativos à incidência da morte natural em oposição à morte acidental ou à morte violenta, topei com algumas cifras interessantes. O Departamento de Saúde da cidade de Nova York publicou números sobre as causas da morte de indivíduos não brancos entre 15 e 24 anos de idade em 1976. Tenho para mim que os resultados desse estudo se aproximavam das experiências da minha amostra em muitos períodos passados, porque as pessoas morriam mais moças naqueles tempos e porque a vida era a miúde tão cheia de perigos quanto é hoje na cidade de Nova York. De acordo, porém, com as cifras recentes, corremos maior risco vivendo hoje na cidade de Nova York do que em plena selva nos idos de 2000 a.C. Em 1976, mais de metade das mortes de cidadãos não brancos do sexo masculino entre 15 e 24 anos de idade proveio de homicídios, 55%. A percentagem era de 50% em se tratando de pessoas não brancas do sexo feminino. Os acidentes causaram 33% das mortes e apenas 22% morreram de causas naturais. Quando fiz uso dos números de mortes da cidade de Nova York em 1976 como ponto de referência, ficou claro que meus dados representavam um padrão normal. O número de mortes violentas relativo a cada período de tempo se harmoniza com a realidade histórica conhecida. Acredito não ser por acaso que as mortes violentas ou difíceis se desvendam nos casos de terapia pela regressão. É provável que as mortes ocorridas em vidas passadas, carregadas de emoções negativas pouco antes da experiência final, pudessem redundar em fobias na vida presente. Descobri que isso se aplica tanto a regressões individuais quanto às regressões de grupo. Muitos sujeitos me procuraram depois de haverem recuado em suas memórias os seminários de vidas passadas e contaram que se tinham dissipado fobias em resultado da experiência da morte numa existência anterior. A rememoração da vida passada de Shirley Capel, como Marie, descrita no capítulo 5, permitiu-lhe superar as vertigens e a necessidade inexplicável de correr, que a perturbavam desde os 6 anos de idade. Revivendo a morte que sofreu como rapariga francesa perseguida até a beira de um penhasco
por um magote de pessoas enfurecidas, ela erradicou os sintomas que a haviam perturbado durante tanto tempo. Outros sujeitos contaram haver perdido o medo de cavalos depois de terem experimentado a morte causada por um cavalo numa vida pregressa, ou perderam o medo da água depois de reviverem a morte por afogamento sofrida anteriormente. É muito difícil chegar a qualquer conclusão a respeito da validade dessas experiências. Para o sujeito, como já observamos, o ser ou não ser válida a rememoração da vida passada é muito menos importante do que o desaparecimento de uma fobia qualquer. Alguns dos meus sujeitos pularam a experiência da morte na vida anterior, de acordo com minhas instruções para fazê-lo, se sentissem mal quando eu lhes pedisse que revivessem o instante da morte. Foi interessante notar que o mesmo sujeito aceitaria a experiência da morte em 2 existências passadas, mas a bloquearia numa terceira. Dir-se-ia que fosse a natureza da morte que o perturbava e não propriamente o fato de morrer. A experiência da morte, ao que tudo indica, foi a razão da minha dificuldade em hipnotizar os 10% dos meus sujeitos incapazes de experimentar a regressão a uma vida pregressa. Para pôr à prova a hipótese de que a experiência da morte estava bloqueando suas viagens às vidas passadas, submeti 10 sujeitos à hipnose individual e trabalhei extensamente com eles. Descobri que apenas 2 eram capazes de entrar em transe hipnótico individualmente, o que veio demonstrar que o bloqueio da experiência não se devia ao fato de tratar-se de um grupo. Depois que lhes assegurei, estando eles sob a ação da hipnose, que se sentiriam diferentes e não experimentariam emoção alguma, os 2 passaram pelas respectivas experiências finais em suas últimas vidas anteriores e descreveram experiências de morte profundamente desagradáveis. Os 2 haviam morrido durante a Segunda Guerra Mundial, um numa explosão e o outro em virtude de infecção contraída numa ilha do Oceano Pacífico. Conduzi-os à experiência, que se verificou logo após a morte, e eles descreveram as mesmas sensações de leveza, liberdade, paz e até alegria que os outros já haviam relatado em circunstâncias semelhantes. A dificuldade não consistia em estar morto. O problema eram as emoções negativas altamente carregadas que experimentavam pouco antes da morte. De posse dessa evidência, tentei hipnotizar os 8 restantes. 4 desses 8 mostraram-se incapazes de entrar em estado hipnótico de qualquer maneira, de modo que experimentei a associação livre. Mas até com essa técnica era evidente que evitavam explorar qualquer coisa relacionada com o subconsciente. Em vista disso, concluí que eles deviam saber melhor do que eu o que estavam fazendo, e que se eu continuasse envidando esforços para obter informações, só conseguiria deixá-los transtornados. Em relação aos 4 restantes, a associação livre revelou o medo da morte. Quando os tranquilizei, prometendo-lhes que não exploraríamos a experiência de desenlace, os 4 se submeteram à hipnose e descreveram existências passadas. Essas conclusões são sugestivas. Tudo nos leva a crer que a reminiscência de vidas passadas é acessível a todos nós se estivermos motivados para permiti-la e se o nosso subconsciente consentir nela. Em minha amostra, pelo menos, o bloqueio da lembrança de vidas passadas parece relacionar-se com o medo de reexperimentar as emoções presentes pouco antes da morte na última vida passada. O fato de que a grande maioria dos meus sujeitos, 90%, foi capaz de experimentar a morte numa existência passada sem nenhuma perturbação verdadeira e, não raro, com intensas sensações de alegria, dá-nos a entender que só uma minoriazinha continua a sofrer problemas em virtude de um trauma numa ou em diversas mortes passadas. São provavelmente esses os sujeitos que a terapia das regressões a vidas passadas ajudaria, abrindo uma brecha na pressão causada pelas lembranças e aliviando-a. Todos os dados expostos neste capítulo tendiam a corroborar a hipótese de que a recordação de existências passadas reflete com absoluta exatidão o passado verdadeiro em lugar de sugerir que ela representa fantasias comuns. Nenhum deles inculcava que estivesse em ação tipo qualquer de fantasia. Claro está, porém, que isso não bastava para provar que a rememoração das vidas passadas reflete a realidade.
eu necessitava de outra espécie de prova. Concordariam entre si os meus sujeitos quando estivessem no mesmo período e no mesmo lugar no passado? Pelo fato de havê-los eu hipnotizado em seminários diferentes e em diferentes ocasiões, a telepatia não explicaria as similaridades das roupas e da arquitetura que eles viram em vidas passadas. Encontraria eu alguma prova dessa natureza nas regressões quando as analisasse à luz dos períodos de tempo e dos lugares? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.